Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional. Sejam bem-vindos a mais uma manhã, iniciando na presença de Deus. Mais uma manhã onde seremos instruídos pela palavra de Deus. Esse é o dia que o Senhor fez. Esse é o dia que o Senhor coloca diante de nós para vivermos plenamente, para vivermos de acordo com a sua vontade. Amém? Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Dona Heloísa, seja bem-vinda. Patrícia, seja bem-vinda, querida. Gislaine, seja bem-vinda. Aline, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Seja bem-vindo, meu amigo. William, Deus abençoe, querida. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda. Bom dia, Mei Martins, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Vamos chegando. Vamos iniciar mais um devocional, mais um dia aprendendo do Senhor, né? A palavra do Senhor ela é rica em ensinamentos, exemplos de tudo aquilo que precisamos para viver, para ter uma vida mais leve, para ter uma vida mais plena, né? Seja bem-vinda, Ana. Bem-vinda, Mônica. Vocês estão me ouvindo bem? A voz está boa. Teve uma pessoa ontem que reclamou que a voz estava baixa. O som está baixo aí para vocês? A voz está baixa para vocês? Ou está saindo bem, nítido? Dá para ouvir bem? Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida. Olha os coraçãozinhos subindo aí. Quanto mais coraçãozinho tiver, o vídeo fica mais evidente, né? Para espalhar no Insta, né? No Instagram, espalha. Bom dia, Vilma, seja bem-vinda, querida. Que bom, gente, que bom, que tá ótimo, tá? Então vamos começar o nosso devocional. E vamos aprender mais do Senhor hoje. Bom dia, Gi, obrigado, querida. Queridos, a palavra de Deus, ela não é simplesmente a palavra de Deus, a Bíblia, mas ela contém a palavra de Deus. Tudo que está registrado na palavra, na Bíblia, foi registrado com a permissão de Deus. Deus fez questão que ficasse ali registrado para que a gente pudesse conhecer a vontade de Deus, conhecer o plano de Deus para nós, conhecer quem Deus é. E a palavra de Deus, ela é completa. Tudo que a gente precisa vem da palavra de Deus. E se a gente medita nela, se a gente obtém os conhecimentos que nela estão inseridos, nós temos uma vida mais leve e nós entendemos como viver. Por isso que a própria palavra diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Como eu sempre digo, bom dia, Ela, seja bem-vinda, querida. Como eu sempre digo, a nossa vida é uma jornada, é um caminho que a gente percorre desde que a gente nasce até o final da nossa vida. É uma jornada. E precisamos de luz nessa jornada, porque o mundo que vivemos é um mundo de trevas. Isso a gente precisa deixar muito claro. O mundo que vivemos é um mundo de trevas. Por isso que a gente precisa de luz, para enquanto aqui vivermos, estarmos caminhando com segurança, caminhando com a certeza de que estamos no caminho certo. E a palavra de Deus é esse farol, a palavra de Deus é essa luz que tanto necessitamos para que a gente possa caminhar com segurança. Bom dia, Mira, seja bem-vinda, querida. Hoje eu quero falar sobre atitudes que temos que fazer, que temos que ter, que temos que estar atento a essas atitudes. Porque quando Deus nos criou,
Deus simplesmente nos fez para um propósito. Deus nos fez para um plano. Entenda que eu e você não somos obra do acaso. Não somos jogados no mundo por um Deus e Ele vira para a gente e diz assim: agora é com vocês, agora se vira. Não. Deus nos fez com amor. Deus nos fez com propósito. Deus nos fez para dar certo. Deus nos fez para que vivamos segundo a sua vontade. Deus nos fez para que possamos dar fruto. Deus nos fez para caminhar, para evoluir, para crescer, para amadurecer. Deus nos fez para isso. Só que Deus nos ama tanto, tanto, que Ele nos deu o poder de escolha. Ele nos deu o que chamamos de livre-arbítrio. Eu e você temos o poder de escolher como viver. Entenda que toda escolha, toda decisão, ela gera uma consequência. Eu já falei muito sobre isso aqui. A escolha e a consequência, elas andam juntas. Aquilo que eu escolher vai gerar em mim uma consequência. Seja ela boa, seja ela ruim. Mas a consequência ela existe. Mas Deus, Ele está nos acompanhando. Deus, Ele está contemplando os nossos passos. Deus, Ele já tem a nossa vida determinada por Ele. Ele já olha no futuro, Ele já sabe como vamos terminar a nossa vida. Porque isso é o que chamamos de onisciência. Deus, Ele tem a sabedoria, a ciência de saber tudo da vida humana, tudo da sua criação. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Por isso que nada pega Deus de surpresa. As situações, os problemas podem nos pegar de surpresa, porque não somos oniscientes. E também não somos onipresentes, não podemos estar no passado, presente e futuro, não podemos estar em todos os lugares, não. O único lugar da nossa existência se chama hoje. O único lugar da nossa existência se chama agora. O que passou, passou, e o que virá pertence a Deus. A nossa vida acontece num lugar chamado hoje. Agora Deus não. Deus, Ele passeia na eternidade. E Ele já foi no futuro e sabe que o seu futuro é um futuro abençoado. Sabe que o seu futuro é um futuro cheio de realizações e conquistas. Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? De repente você está falando, mas pastor, aonde você quer chegar? Deus, Ele contempla os nossos passos, a nossa vida. E nós temos escolhas, nós temos decisões que vão gerar em nós resultados por causa do nosso livre-arbítrio. E Deus, Ele não interfere nas nossas escolhas. Porém, dependendo de como reagimos à escolha que fizemos, essa forma de reagir, essa forma de agir, ela também pode mover o coração de Deus. E hoje eu quero falar exatamente sobre isso. Movendo o coração de Deus. Deus, Ele já tem uma decisão sobre a nossa vida, Ele já tem, vamos dizer assim, um veredito sobre a nossa vida. Porém, no percurso da nossa vida, na caminhada da nossa vida, a gente pode mover o coração de Deus. E por causa da sua misericórdia, Ele muda a rota, Ele muda o caminho, Ele muda a direção, porque a nossa atitude moveu o seu coração. E eu quero contar a história de um homem que era rei, chamado Ezequias, que Deus mudou a história dele, mudou o rumo da história dele, por causa das atitudes que ele teve. Deus tinha um final para a vida dele, por causa das escolhas dele, por causa da vida que ele levava, daquilo que ele adquiriu durante a vida. Ele ia ter um final.
E Deus mudou esse final, porque as atitudes dele moveram o coração de Deus. É sobre essa história que eu quero falar hoje, é sobre esse fato ocorrido há anos e anos atrás, que tem como exemplo para me ensinar e para te ensinar coisas maravilhosas, que quando eu estava preparando essa palavra, me abençoou muito, eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Vamos juntos explorar a vida desse homem chamado Ezequias, que teve o seu final mudado por Deus, por causa das atitudes que ele teve, que moveram o coração de Deus. E aqui eu lanço uma pergunta no ar: você quer mover o coração de Deus? A sua vida move o coração de Deus? As suas escolhas, as suas decisões, elas movem o coração de Deus? Eu quero ler com vocês 2 Reis, capítulo 20. 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 em diante. É com esses versículos que a gente vai começar o nosso devocional. Diz assim a palavra de Deus, preste bem atenção, é uma porção da palavra que é um pouco extensa, mas que se faz necessário para esse devocional de hoje. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou ler, nesses versículos que eu vou ler, porque tem grandes ensinamentos para mim e para você. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente. Ele teve uma doença para a morte. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, e não viverás. Aí estava uma sentença para a vida dele, por causa dessa doença. Então virou o rosto, preste bem atenção, então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E orou dizendo: ah, Senhor, suplico-te que lembre-te de que andei diante de ti na verdade, com coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído, ou seja, o profeta deixou a palavra e foi embora. Suplico-te, e chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio do palácio, veio a ele a palavra do Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, ouviu a tua oração e vi as tuas lágrimas. Olha que fantástico isso. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias mais 15 anos. E das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti e a esta cidade, e a ampararei a esta cidade por amor a mim, e por amor a Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. E tomaram e puseram sobre as chagas do rei, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal que o Senhor me sarará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: isto te será como sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que ele disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus, e voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías chamou e clamou ao Senhor, e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos degraus que tinha declinado no relógio do sol de Acaz. Bom dia, Ivete, seja bem-vinda, querida. Olha que fantástico esse texto. Esse homem chamado Ezequias, ele adoeceu e teve uma doença para a morte.
poucos dias de vida tinha Ezequias, mas o profeta Isaías chegou e entregou uma palavra dizendo para ele pôr a casa em ordem, para ele arrumar o que precisava arrumar, para ele ajustar o que precisava ajustar, para ele deixar a casa em ordem, porque essa doença que ele estava tendo era para a morte. E simplesmente ele entregou essa palavra, o profeta Isaías, e voltou, foi embora. Mas antes, aí ele atravessou o pátio, né, do palácio, antes dele sair do palácio. A palavra do Senhor veio ao profeta e disse: volta, entregue essa outra palavra, porque assim que você saiu, ele não diz isso, mas eu estou só parafraseando, assim que ele saiu, ele se colocou diante de mim, orou de forma profunda, orou com a oração da alma e chorou profundamente e me fez lembrar como ele vivia diante de mim, como ele vivia diante da minha presença, um homem reto, correto, um homem fiel. Então volta lá e diga para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos na vida dele e darei vitória sobre os inimigos. E foi isso que Isaías fez. Como profeta de Deus, ele era um homem obediente à palavra de Deus. Bom dia, Rosa, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. E o profeta Isaías voltou e deu essa outra palavra para ele. E Ezequias falou: tudo bem, mas qual será o sinal de que isso realmente vai acontecer? Qual será o sinal que o Senhor vai me sarar realmente? E o profeta Isaías pediu para os empregados do palácio fazerem uma pasta de figo e passar essa pasta nas chagas que Ezequias estava tendo no corpo por causa dessa doença. E aí, Ezequias perguntou: qual será o sinal? O que o Senhor vai me mostrar como certeza de que isso vai acontecer? E o profeta Isaías deu duas opções para ele. Para ele olhar para os degraus do palácio, que tem a ver com o relógio de Acácio, porque antes o tempo era marcado pelo relógio do sol. Não existia relógio, não existia hora, mas a posição do sol indicava o momento da hora. E o profeta Isaías deu duas opções para ele: ou o sol vai avançar ou o sol vai retroceder. O que você quer? Qual sinal você quer? E Ezequias falou: bom, avançar é fácil, porque a ordem natural é avançar, porque o tempo passa. Eu quero que retroceda, eu quero que o tempo volte 10 graus, como se estivesse falando, volte 10 minutos, ou volte 10 horas, não sabemos, mas que o tempo volte. E foi exatamente o que aconteceu. O que essa história tem para nos ensinar? Existia uma sentença, existia um destino para o rei Ezequias, mas a atitude dele moveu o coração de Deus. Sabe, queridos, existem atitudes na nossa vida que mexem com o coração de Deus, porque Deus contempla todos os seus passos, Deus contempla todos os seus atos, Deus contempla o que você diz, Deus contempla o que você faz, Deus contempla as suas atitudes. E eu pergunto, isso movimenta o coração de Deus? A forma que você vive sensibiliza o coração de Deus? Deus, ele consegue se lembrar, como lembrou das coisas de Ezequias? Ele consegue se lembrar das suas atitudes louváveis, da sua vida
louvável Ele. Bom dia, Marta, seja bem-vinda. Deus abençoe, querida. Você está movimentando o coração de Deus? Eu separei aqui nesses versículos que lemos algumas atitudes que podemos aprender. Atitudes de Ezequias que moveu o coração de Deus, movimentou o coração de Deus. Vamos dizer assim, fez Deus mudar de ideia. Fez Deus acrescentar na vida dele mais 15 anos. E a primeira coisa que Ezequias tem a nos ensinar, porque Ezequias foi um homem que moveu o coração de Deus, fazendo o profeta voltar e mudar a sua palavra. Era palavra de morte. Mas o profeta voltou e entregou uma palavra de vida. Aqui não fala a idade que Ezequias tinha, mas foi acrescentado na vida dele, que estava prestes a morrer, mais 15 anos. Mais 15 anos. Eu pergunto então, como mover o coração de Deus? Que atitudes que essa pessoa chamada Ezequias tem a nos ensinar? Primeira coisa, está no verso 2 de 2 Reis, capítulo 20. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo... Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. A primeira atitude que move o coração de Deus é a oração. Queridos, eu não sei como é a sua vida, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei quais são os seus sentimentos, seus pensamentos, as suas aflições que você de repente pode estar sofrendo, mas uma coisa eu sei, que existe um Deus que está sentado no seu alto e sublime trono, e os seus ouvidos estão inclinados sobre você. E que se você abrir a boca para clamar, para falar, para expor o que você está vivendo, eu tenho certeza que Ele se levantará do trono, ouvirá a sua voz, com muito amor, com muita misericórdia, porque Ele, sendo Deus e Pai, Ele ama ouvir a sua voz. E foi isso que Ezequias fez diante de uma palavra de morte. Arruma a tua casa, põe a sua casa em ordem, porque você morrerá. Eu fico imaginando Ezequias dizendo, nossa, minha vida está acabando, minha vida está escorrendo pelas minhas mãos. Eu ainda tenho muita coisa para realizar, eu ainda tenho muita coisa para fazer. Eu sei que isso que determina é Deus, o tempo da minha vida. Mas ele clamou por misericórdia. Ele clamou dizendo como foi a vida dele diante de Deus. Ah, Senhor, lembra-te de como eu fui diante de Ti. Lembra das coisas que eu fiz. Tenha misericórdia dessa situação que eu estou vivendo. Aí eu te pergunto, queridos, diante da situação que você vive, diante das coisas que de repente te afligem, o que você está fazendo para mover o coração de Deus? O que você está fazendo para que Deus possa olhar para você de forma diferente? A primeira coisa é orar, é se derramar, é se rasgar diante de Deus. O ser humano, por natureza, ele coloca a oração como última solução. Na hora que não tem mais jeito, na hora que não consegue mais resolver, o ser humano vai e ora.
Não, a oração deve ser o início de todas as coisas. Entendendo que tudo começa em Deus. Tudo começa em Deus. A oração, ela move o coração de Deus, porque Deus responde às orações. Deus é resposta para todas as questões da vida, até da morte. Esse rei estava prestes a morrer por causa de uma doença, que era uma doença para a morte. Mas ele clamou, ele orou, ele se derramou, ele se entregou. A oração com certeza veio da alma, do espírito. E Deus ouviu a sua oração. Tem um versículo muito conhecido de todos nós, que eu já li diversas vezes, já falei aqui nos devocionais diversas vezes, mas é um versículo tão profundo e tão real, que precisa ser esse versículo uma chave da nossa vida, que está em Jeremias 33:3, que diz: clama a mim e eu responderei. Clama a mim, diz o Senhor, e eu responderei e direi coisas grandiosas, insondáveis, ocultas, que você jamais conheceu. Traduzindo esse versículo, o Senhor está dizendo: clama, fale, ore, porque eu vou dar resposta. Eu sou a resposta das suas orações. Eu sou a resposta do seu clamor. Eu sou a resposta para a sua família. Eu sou a resposta para a sua casa. Eu sou a resposta para o seu trabalho. Eu sou a resposta para as suas emoções. Eu sou a resposta para os seus pensamentos. Eu sou a resposta para os desafios, para as demandas, para os gigantes da sua vida. Eu sou a resposta, diz o Senhor. Então, queridos, não cesse de orar, ore, tenha uma vida de oração. Oração é o estilo de vida. Às vezes eu me pego orando dentro do carro dirigindo. Às vezes eu estou indo para um lugar e minha mente está aqui trabalhando, orando, pensando, clamando. Bom dia, Marisa, seja bem-vinda, querida. Ore, mantenha uma vida de oração. Gente, oração é uma conversa. Às vezes as pessoas não querem orar porque não sabem o que falar. Acha que Deus precisa ouvir palavras mais ricas de conteúdo, frases bem elaboradas. Não. A oração é uma conversa. A única coisa que Deus quer é ouvir a sua voz. Deus sabe o que você está vivendo, Deus sabe o que você está passando, mas Ele quer ouvir a sua voz. Qual é o pai que não ama ouvir a voz do filho? Qual é o pai que não ama ouvir a voz da filha? Então fale, coloque para fora. Clame. Do mesmo jeito que Deus está ouvindo agora esse devocional aqui entre nós, Ele vai ouvir a minha oração e a sua oração. Tudo que falamos chega nos ouvidos do Senhor. E Ele tem resposta para todas as questões da sua vida. Ele tem resposta para todas as esferas da sua vida. Então ore, faça que nem Ezequias, clame, ore. A oração, ela move o coração de Deus. Amém? Vocês estão comigo? Segunda coisa que podemos aprender nesse texto, nesses versículos, está no verso 3 do capítulo 20 que lemos. Verso 3 do capítulo 20 diz assim: Ah, Senhor, suplico-te que lembre-te de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. A segunda coisa que move o coração de Deus é a fidelidade. É a fidelidade. Você é fiel ao Senhor?
Queridos, vida com Deus é uma vida de relacionamento. É uma vida de relacionamento. Deus é uma pessoa. É uma pessoa que desde a criação deseja se relacionar com o homem. Vida com Deus é uma vida de relacionamento. Uma vida com Deus não acontece só em 4 paredes, chamado templo ou igreja. Não. Vida com Deus é uma vida diária de relacionamento entre 2 pessoas, pai e filho, pai e filha. E todo relacionamento, ele se baseia numa coisa: fidelidade. Você é fiel ao Senhor? Ezequias ali, ele lembrou da sua fidelidade. Ele disse que andou diante dele, do Senhor, em verdade, e com o coração perfeito, ou seja, fazendo aquilo que agradava ao Senhor, fazendo aquilo que era bom aos olhos do Senhor. Olhe para a sua vida, olhe para a sua conduta, olhe para as suas atitudes. Elas expressam a fidelidade a Deus? Tudo que você faz, Deus contempla. Tudo que você faz, Deus enxerga. Então, mantenha a fidelidade. Tenha uma vida fiel, porque Deus é fiel a você. A fidelidade de Deus em relação a nós é inquestionável. Porque mesmo diante das circunstâncias que vivemos, mesmo diante de quem somos, Deus permanece fiel. E você? Você é fiel ao Senhor? Quem é fiel move o coração de Deus, porque Deus é fiel e Ele cumpre as suas promessas. Então, se você escolheu viver ao lado do Senhor, se você escolheu fazer aquilo que agrada ao Senhor, se você escolheu viver em amor a Deus, cumpra isso. Seja fiel, porque Deus é fiel nas suas promessas. Tudo aquilo que Ele te prometeu, Ele está cumprindo, Ele cumpriu e Ele ainda vai cumprir muitas promessas na sua vida. Então, mantenha uma fidelidade diária a Deus. Seja fiel todos os dias da sua vida. Seja fiel. Mantenha a fidelidade desse relacionamento. Todo relacionamento é uma via de mão dupla. Deus faz a parte dele, dentro da fidelidade dele, e nós devemos fazer a nossa parte dentro da fidelidade que temos ao Senhor. A fidelidade, ela move o coração de Deus. Tudo aquilo que Deus fala, tudo aquilo que Deus te prometeu, Ele cumpre. Olha o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Isso é Deus falando. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Ou seja, tudo que eu falo, diz o Senhor, vai se cumprir. Tudo que eu falo, diz o Senhor, vai se realizar. Porque tudo que eu disse, tudo que eu falo, vai cumprir um propósito para quem eu falei. Sabe o que é isso, gente? Fidelidade do Senhor. Então faça uma retrospectiva na sua vida e veja se você foi fiel ao Senhor. Se não foi, mude. Daqui para frente, a partir de hoje, seja uma mulher fiel ao Senhor. Seja um homem fiel ao Senhor. Isso move o coração de Deus. Isso move o coração de Deus. A fidelidade. A fidelidade. Terceira coisa que aprendemos, que move o coração de Deus, está no versículo 3 de 2 Reis, capítulo 20, versículo 3. Só a parte B desse versículo. Diz assim: e chorou Ezequias muitíssimo. Esse chorar é um choro de alma, é um choro de espírito, é um choro de: ah, Senhor,
Senhor. Ele começa dizendo assim, é uma alma, é um suspiro de alma. Então a terceira coisa que move o coração de Deus, além da oração, da fidelidade, é o quebrantamento. Quebrantamento de espírito e de alma. Quebrantamento é aquela entrega, é aquele abrir de coração. E ele começa a frase dizendo, ah, Senhor. Ele termina esse versículo, que é a parte B que vamos ler, né, que lemos, e chorou Ezequias, muitíssimo. Em outra versão, profundamente. Queridos, precisamos ter um coração quebrantado. Deus não se move por religiosidade, não, mas Ele procura pessoas de coração quebrantado, arrependido. Arrependido. Ezequias chorou profundamente porque ele provavelmente pensou, o que eu fiz que desagradou o meu Senhor? O que eu fiz que entristeceu o coração do meu Deus? Precisamos ter um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração que olha e fala, Senhor, tenha misericórdia de mim, perdoa-me. Deus não despreza um coração quebrantado. Deus não despreza um coração arrependido. Deus não despreza uma alma, um espírito entregue completamente a Ele. Um coração humilde, um coração contrito. Olha o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15. Isso é Deus falando. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Olha que versículo maravilhoso. Deus está dizendo, eu moro num alto e sublime lugar, vivo para sempre, o meu nome é santo, eu habito nas alturas, eu habito nos lugares celestiais. Mas ele diz, eu também habito, eu também moro no coração contrito, no coração humilde, naqueles que têm um espírito entregue a mim. E nessas pessoas com o coração contrito, com a alma contrita, essas pessoas que são humildes no espírito, para elas eu dou novo ânimo, eu dou novo alento, eu renovo. O quebrantamento, queridos, move o coração de Deus. Move o coração de Deus. Quem obedece nessa postura de quebrantamento tem o favor de Deus, porque Deus habita em corações humildes e contritos, dando novo fôlego de vida, dando novo ânimo. Quarta coisa que aprendemos com essa história de Ezequias, que move o coração de Deus, é a obediência. Obediência. 2 Reis, capítulo 20, versículo 7 diz, disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, e a tomaram, e puseram sobre a chaga, e ele sarou. A obediência move o coração de Deus. Faça aquilo que Deus te pediu para fazer. Ande conforme Deus te pediu para andar. Viva em obediência, sem questionar. Faça o que tem que ser feito. Deus de repente já te deu um caminho, uma direção a ser tomada. Deus de repente já te deu uma decisão para ser executada. Faça. Não demore em obedecer ao Senhor. Não demore em obedecer a Deus.
Entenda uma coisa, a obediência é a estrada das bênçãos do Senhor para a sua vida. A obediência é a estrada do favor de Deus para a sua vida. A obediência move profundamente o coração de Deus. A obediência não questiona. A obediência não pergunta. A obediência faz. Nunca esqueça disso. A obediência não questiona. A obediência não pergunta. A obediência faz. A obediência executa. A obediência realiza. A obediência acelera os processos. A obediência quebra cadeias. A obediência faz você ter uma vida triunfante. Obedeça todos os dias da sua vida. Faça aquilo que Deus te pediu para fazer. Tem coisas que Deus pede para fazer que a grande maioria delas não tem lógica humana. Por isso, às vezes, questionamos, será? Simplesmente faça. Execute aquilo que você foi solicitado para fazer. Se você ler a palavra de Deus, grandes homens de Deus executaram tantas coisas ilógicas, sem razão humana. Mas fizeram por obediência. Se é para marchar, continue marchando. Se é para clamar, continue clamando. Se é para sossegar, ficar quieto, parado nesse lugar que você está, continue parado. Se não é para tomar decisão nenhuma, não tome decisão nenhuma. Se é para aguardar no Senhor, aguarde no Senhor. Mas faça aquilo que o Senhor quer que você faça. A obediência move o coração de Deus. Mais do que sacrifício, mais do que qualquer coisa, a obediência é fundamental para que você viva uma vida plena em Deus, porque Deus tem compromisso com as suas promessas. Deus tem compromisso com aqueles que são obedientes. Deus tem compromisso com aqueles que simplesmente fazem o que tem que ser feito. Mantenha uma vida de obediência. Obedecer é praticar a palavra de Deus. Olha o que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Sabe, queridos, a gente, como pastor, a gente atende muitas pessoas, muitos casais, muitas pessoas, muitas mulheres, muitos homens, muitos namorados que estão em crise no namoro, muitos casais que estão em crise nos relacionamentos. É natural, o ser humano, ele tem as suas aflições. E a gente sempre aconselha, só que todo aconselhamento, ele nunca vai ser fora da palavra de Deus. Sempre que eu atendo alguém, eu oro antes e peço, Senhor, que seja a tua boca falando e que o meu falar seja a tua palavra. Eu jamais quero que os meus conselhos sejam de mim mesmo. Eu quero que os meus conselhos sejam alicerçados na palavra de Deus. Eu quero que os meus conselhos para o outro venham diretamente do Senhor. Por isso eu me coloco sempre no aconselhamento, disponível ao Espírito Santo, para que Ele opere da forma que Ele quiser, como Ele quiser. Agora, algumas pessoas recebem esse conselho, colocam em prática e têm a solução para aquela demanda da vida. Outros não, continuam do mesmo jeito. O problema está no conselho? Não. O problema está naquele que ouviu o conselho e não colocou em prática. E é o que Tiago está dizendo ali. Sejam praticantes da palavra, não ouvintes. Esse devocional que eu estou fazendo hoje com vocês, que eu estou realizando pela graça de Deus, e a palavra de Deus que está sendo ministrada, você tem que pegar tudo isso e colocar em prática. Quando você lê a palavra de Deus,
Você tem que pegar todo o conteúdo daquilo que você leu e colocar em prática. Senão não surte efeito. A palavra de Deus, ela é vida em nós. Só que ela só se torna vida quando ela sai do campo teórico e entra no campo prático. Aí sim ela movimenta, assim ela realiza. Assim, na prática, os frutos são produzidos e as realizações acontecem. Então, queridos, um conselho: coloque tudo aquilo que você ouve do Senhor em prática. E isso é obediência. Isso é fazer exatamente aquilo que Deus disse e pediu que você fizesse. Então coloque em prática. Coloque em prática. Olha que versículo duro. São palavras de Jesus. Palavras de Jesus para os seus discípulos. Palavras de Jesus para as pessoas que estavam ali junto dele, na multidão. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46. É um versículo muito duro de se ouvir. Mas olha o que Jesus diz. Palavra de Jesus Cristo. Por que vocês me chamam de Senhor e Senhor e não fazem o que eu digo? Olha isso. Por que vocês me chamam de Senhor e Senhor, mas não fazem o que eu digo? Ou seja, não adianta nada. Não adianta nada. O que adianta você, de repente, numa igreja, ficar lá de braço levantado, louvando, adorando a Deus, ouvindo a palavra, sendo ministrado pela palavra? Depois você vai embora do mesmo jeito que você entrou. E a vida continua do mesmo jeito, você não sai do lugar, você fica patinando no mesmo problema, continua no mesmo deserto, continua vivendo as mesmas aflições. Por que vocês chamam de Senhor e Senhor e não fazem o que eu digo? A obediência move o coração de Deus. Move o coração de Deus. A obediência está diretamente relacionada com o amor. Você obedece porque você ama. Se amamos a Deus, a gente obedece a Deus. Se amamos a Deus, obedecemos seus mandamentos, seus preceitos, suas ordens. Se vemos Deus como Pai, acreditamos que Ele sabe o que é melhor para nós. Se enxergamos Deus como nosso Senhor e Deus, nós obedecemos. Entenda uma coisa, grave muito bem isso que eu vou te dizer. Não está aqui no esboço que eu montei, mas veio na minha mente agora. Entenda uma coisa. Muitas pessoas reconhecem Deus como Deus, somente como Deus. Aquele que é soberano, aquele que é poderoso, aquele que faz, aquele que realiza, aquele que age em meu favor. Muitas pessoas reconhecem Deus simplesmente só como Deus. Mas entenda uma coisa. Antes dele ser Deus, na nossa vida, Ele é Senhor. Devemos reconhecê-lo também como Senhor. Foi assim que Tomé reconheceu Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo apareceu ali de novo pela segunda vez, depois da ressurreição entre os discípulos, Tomé estava presente, porque na primeira vez Tomé não estava. E os discípulos disseram para Tomé: o Senhor esteve conosco, Ele apareceu no meio de nós. E Tomé falou: eu não acredito, eu só acredito se eu ver. E aí o Senhor apareceu novamente, Jesus apareceu e falou: Tomé, vem aqui, toca nas minhas chagas, nas minhas feridas da mão aqui, da lateral, onde a lança foi enfiada. E quando Tomé acreditou, Tomé se prostrou diante de Jesus e disse assim: meu Senhor e meu Deus. Por que devemos reconhecê-lo primeiro como Senhor? Porque quando reconhecemos que Ele é Senhor, nós obedecemos. Porque devemos obedecer àquele que é o nosso Senhor.
o senhorio gera obediência. E depois o reconhecemos como Deus, onde tem a provisão, tem o sustento, tem a solução, tem o poder, tem a glória. Mas Ele primeiro deve ser Senhor. E sendo Senhor, nós obedecemos. Aquele que obedece a Deus, submete a sua vida a Ele e se submete à palavra dEle. E por último, queridos, para finalizarmos esse devocional, que podemos aprender com Ezequias, está em 2 Reis capítulo 20, versículo 8 e 10 ao 10, diz assim: E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal que o Senhor me sarará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías: Isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou voltará 10 graus atrás? Ou seja, você escolhe. Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus, que não seja assim, mas que volte a sombra 10 graus atrás. Sabe o que move o coração de Deus? A fé. Ezequias teve fé de que Deus ia realizar esse sinal, de que ele realmente seria sarado e de que ele subiria à casa do Senhor. E assim aconteceu. Entenda o seguinte, querido, a fé é a maior força que existe no universo. A fé é a maior força que existe na vida de um homem e de uma mulher. A fé é que nos move. A fé é que nos sustenta. Tanto é que Jesus Cristo, sempre que ele curava alguém, sempre que ele realizava um milagre, ele dizia para a pessoa: vá em paz, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. É isso que Deus espera de nós, que tenhamos fé. De tudo aquilo que falamos aqui, a fé é o mais importante. A fé é o que move mais o coração de Deus. Sabe por quê? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. E como aumentamos a nossa fé? Ouvindo a palavra de Deus, sendo ministrada por ela. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé é o que vence o mundo, é o que vence as demandas e os desafios da nossa vida. 1 João capítulo 5, versículo 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E o que é ser nascido de Deus? Nós somos nascidos da carne, nascemos de uma mulher e de um homem. Mas quando nascemos de novo, nascemos do Espírito e nascemos de Deus. Esse é o novo nascimento. Por isso que quando reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Deus e o nosso Salvador, nos tornamos nova criatura, porque deixamos de nascer da carne e nascemos do Espírito. E quando nascemos do Espírito, essa fé que temos é o que nos faz vencer todos os dias. Então, queridos, entenda uma coisa: você quer movimentar o coração de Deus, você quer mover o coração de Deus na sua vida, tenha um estilo de vida de oração, mantenha a sua vida de oração diária, mantenha-se fiel, seja fiel ao Senhor, que a sua vida seja uma vida de fidelidade diária. Terceiro, tenha um coração quebrantado, tenha um coração arrependido, entregue, derramado no Senhor. Quarto, seja uma pessoa de obediência, obedeça sem questionar, obedeça realizando. A obediência não pergunta, a obediência não questiona, a obediência realiza, a obediência faz. Quer mover o coração de Deus? Mantenha-se com a sua fé ativa. Seja um homem, uma mulher de fé. Acredite, confie que Deus é por você. Deus te ama, Deus te quer bem, Deus tem planos para a sua vida. Deus ainda está com seus planos em curso. Você acha que você acordou hoje por acaso? Não, você acordou porque Deus está te dizendo nesta manhã: ei,
Aquela obra que eu comecei na sua vida, ainda vou completar. Os planos que eu tenho para você continuam de pé, porque essas coisas não têm a ver com as circunstâncias. Essas coisas não têm a ver com o que você sente ou deixa de sentir. Essas coisas não têm a ver com o que você está vivendo, não. Essas coisas têm a ver com quem eu sou e quem você é. Eu sou Deus e você é meu filho. Eu sou Deus e você é minha filha. Então, queridos, mova o coração de Deus todos os dias. Mova o coração de Deus todos os dias. Quem move o coração de Deus também move os céus e a terra com o poder do Espírito Santo. Nunca esqueça disso. Quem move o coração de Deus também move os céus e a terra ao seu favor. E foi isso que aconteceu no final. Deus trouxe o sol, 10 graus. O céu se movimentou sobre a vida de Ezequias. O céu se movimenta ao seu favor. Então ore, seja fiel, obedeça, tenha um coração quebrantado, movimente o coração de Deus ao seu favor e viva uma vida extraordinária na presença de Deus. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar com vocês hoje. Mova o coração de Deus. Vamos orar para que a gente possa finalizar esse devocional, para que a gente possa ter essa palavra gravada no nosso coração, na nossa mente e viver plenamente uma vida mais leve, onde movemos o coração de Deus para que Ele realize maravilhas no nosso meio e para que a gente possa ter uma vida seguindo triunfante e uma vida que agrade o coração de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos na Tua presença. Nos colocamos na Tua presença, crendo que o Senhor sempre está pronto para nos receber. Sempre está com as Suas mãos estendidas sobre nós. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por nos acordar e por nos fazer viver na Tua presença aquilo que o Senhor tem para nos entregar neste dia. Obrigado, Senhor, por nos instruir de uma forma tão clara, objetiva, através da Tua palavra, que há possibilidade sim de mover o Teu coração. Há possibilidade sim de fazer o Senhor mudar o percurso, mudar a história da nossa vida. O Senhor passeia na eternidade, o Senhor sabe do passado, sabe do presente e sabe do nosso futuro. Por isso, Pai, obrigado por nos ensinar que através da Tua palavra podemos sim mover o Seu coração, através de uma entrega total, através da fidelidade, da obediência, de uma vida de oração, através da nossa fé inabalável no Senhor. Ah, Deus, que possamos realmente mover o Teu coração todos os dias, que possamos realmente, através das nossas atitudes, das nossas palavras, mover, Senhor, o Seu coração sobre nossas vidas. Por isso, Pai, receba de nós a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, porque o Senhor tem feito tantas coisas por nós. O Senhor tem realizado tantas coisas em nossas vidas. Por isso somos gratos, porque se estamos aqui, é porque o Senhor nos fez permanecer de pé. Independente das circunstâncias da vida, estamos aqui para Te adorar, Te louvar e reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus. Reconhecemos a Tua fidelidade, reconhecemos o Teu amor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu grande amor que nos alcançou, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Obrigado, Deus. Que possamos continuar firmes, que possamos continuar obedientes, que possamos continuar trilhando o caminho que agrada o Teu coração. Por isso, Senhor, nos fortaleça. Fortaleça a nossa fé. Fortaleça o nosso espírito, a nossa alma. Que possamos verdadeiramente, Senhor, viver a Tua vontade. Que possamos andar segundo o Teu querer. E que dessa forma movimentamos o Seu coração e o Teu favor desce sobre nós. A Tua graça nos alcança. Obrigado, Pai.
Pai, eu peço agora, eu oro agora por aqueles que estão online comigo. Eu não sei o que eles vivem, eu não sei o que eles passam, eu não sei os seus anseios, os seus desejos, mas Tu sabes de todas as coisas. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, visita agora cada casa, cada família, cada pessoa, e movimenta, faça o seu mover nessa vida. Tira tudo aquilo que não te pertence, tira tudo aquilo que não provém da Tua vontade, e que acha somente ali espaço para a Tua presença, que só acha ali espaço para a Sua paz, essa paz que excede todo entendimento. Toma a vida deles em Tuas mãos e os conduz em uma vida triunfante, a uma vida de realização, de conquistas, e que eles possam ser extremamente abençoados. Pai, toca agora cada esfera da vida, toca agora no trabalho, toca agora na saúde, toca agora nos filhos, toca agora nos relacionamentos, toque agora na sua vida econômica, financeira, toque, Senhor, porque eu sei que basta um toque Teu, tudo se transforma, tudo se restaura, tudo se faz novo. Basta uma palavra Tua, Senhor, e tudo se acalma, as tempestades acalmam, os ventos cessam. Por isso, Pai, receba a vida deles em Suas mãos e a conduz da melhor forma possível, que esta palavra possa penetrar o coração de cada um deles e fazer esse mover, e que eles possam, Senhor, movimentar o seu coração. Sê com eles, os fortalecendo, os ajudando e fazendo-os triunfar, e que na vida deles, cada um deles que estão online comigo, o Seu nome seja mais uma vez glorificado, que ao olharem para Ele possam ver o Deus que eles servem, e que eles possam ser luz aonde eles estiverem. Obrigado, eu oro pela vida deles porque eu amo cada um deles profundamente. Quero que cada um deles sejam pessoas alegres, felizes e realizadas, e que venham conquistar tudo aquilo que eles desejam, e que sejam realizados segundo a Tua vontade. Pai, não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Nos abençoe da mesma forma, que essa palavra invada o coração deles e produza frutos para a honra e glória do Teu nome, e que eles possam praticar a Tua verdade, que é a Tua palavra. Obrigado, Pai, obrigado por este dia, por esta manhã. Nos ajuda, sê conosco, nos faz caminhar até o fim desse dia em segurança, guardados pelo Senhor, e realizando tudo aquilo que o Senhor deseja para nossas vidas. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro. É no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que esta palavra seja uma palavra de vida no coração de vocês. Que essa palavra produza frutos do entendimento e que vocês possam viver de acordo com a vontade de Deus, movimentando o coração de Deus através da obediência, da fidelidade, da entrega, do amor, da fé. Que Deus possa ser a essência principal, a razão principal das nossas vidas. Amém? Que Deus os abençoe e amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui para mais um devocional, mais um momento na presença de Deus, aprendendo da Sua palavra. Tá bom? Que Deus os abençoe. Obrigado pelo carinho de vocês, pela presença de vocês. E vamos juntos, vamos caminhando. Estamos aí com a leitura bíblica anual, com o grupo. Vamos continuar. Hoje vamos continuar lendo o livro de Êxodo, né? Daqui a pouco eu posto aí no grupo os comentários também. Vamos seguindo, vamos seguindo. A vida com Deus é uma vida para frente. É uma vida de jornada, é uma vida de caminhada, né? O que passou, passou. Agora é daqui para frente e vamos vivendo um dia de cada vez na presença do Senhor. Amém? Que Deus os abençoe, que vocês tenham aí um dia repleto da graça e do favor de Deus. E até amanhã, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus.